Meu amigo vascaíno, o caldeirão está quente no Vasco da Gama. Que dia agitado. Sextou, mas é aquela sexta tensa no Vasco da Gama. Tá parecendo sexta-feira 13. A gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Vitória. Muita, mas muita pressão interna por mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento que houve uma reunião na cúpula vascaína, ali dos asseclas, os pares políticos ali do Pequim, e unanimidade, pedido de demissão ali de algumas pessoas. A gente vai falar muito aí sobre a chegada do Fernando Diniz, tá certo com o Vasco da Gama, algumas coisas aí que me preocupam, tá? Junto com o Fernando Diniz, vem mais três profissionais, certo? E a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, certo? Para a gente até fazer um desabafo sobre algumas coisas que estão acontecendo aí, principalmente nessa situação do Brian Rodrigues, certo? Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, se inscreva mesmo. Vocês são inscritos aí em vários canais de jornalista que não lutam pelo Vasco da Gama, que faz aquele politicamente correto. Por favor, para que a gente tenha a voz ativa no Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre o Vitória e Vasco da Gama. Esse jogo é um jogo muito tenso. Inclusive, vai ter protesto lá na porta do hotel do Vasco da Gama, na Bahia. A Força Jovem da Bahia lançou uma nota, né, dizendo que haverá cobranças. Isso mesmo. Claro que precisa nem falar, a gente vai ter mudanças no time do Vasco depois desses 4-1. Mas como que está o clima após o jogo contra o Puerto Cabello? O clima que a gente soube até que teve agressão no vestiário do Vasco da Gama. Então, é uma situação que virou uma panela de pressão muito forte. Ontem, inclusive, houve uma reunião na cúpula vascaína, certo? Esse pessoal que está ali do lado do Pedrinho, como o Alan Beliciano, o Renato Brito, o Cristiano, certo? Eles se reuniram ontem e fizeram uma cobrança aí para o Pedro Paulo. Porque, assim, o Felipe não vai sair porque é o patrão. É ele que está ali, é um dos cabeças da Sempre Vasco. Mas há uma cobrança muito interna aí para a demissão do Marcelo Santana. E eu acho que está certa essa pressão em cima do Marcelo Santana. Por quê? A gente está indo para a quarta janela do Pedro Paulo. O Marcelo Santana não obteve êxito em nenhuma. Não adianta a gente trocar o treinador e não mudar o profissional que é o responsável por ir ao mercado. E eu acho que a performance do Fernando Diniz aqui pelo Vasco da Gama, meus amigos, vai depender muito dessa situação. Quem está achando que o Fernando Diniz vai chegar aqui no Vasco e vai mudar tudo sozinho,
Não vai. A realidade nua e crua é o seguinte: esse time do Vasco é fraco, é um time que, se tivesse jogando uma Série B, teria muitas dificuldades aí de subir para a Série A, para ficar ali entre os 4 primeiros, certo? Jogadores ali que a gente questiona desde 2023, quando a 777 contratou, que ainda são titulares, perfeito? Então o Fernando Diniz não vai fazer mágica, cara. Não vai fazer mágica. Eu estou pedindo aqui a Deus para que o Fernando Diniz aguente aí a situação, o Vasco pelo menos consiga pontos aí até a próxima janela de julho. Então, vão ser 2 meses, meu amigo, com esse time. Então, quem está falando aí para você positivo, o Laureano é. Mas o Laureano é realista, tá? Eu estou torcendo para que o Diniz dê certo no Vasco, claro, mas com essa estrutura e com as pessoas que trabalham no Vasco, com as peças que ele tem, cara, é um trabalho que a gente vai ter que ter muita, mas muita paciência. Mas muita paciência mesmo. Porque, assim, o Fernando Diniz não vai abdicar da forma dele de atuar, aquele jogo de toque de bola, é até um jogo técnico do Fernando Diniz, bastante, mas que a gente não tem características para implementar isso. O Fernando Diniz está chegando aqui com alguns profissionais que trabalharam com ele na seleção brasileira, no Fluminense, né? E no Cruzeiro, como o Wagner Bertelli, o Ricardo Colbatini e o Evandro Fornari. Eu espero que, principalmente, a preparação física do Vasco da Gama com o Fernando Diniz, né, dê certo. Dê certo. Porque é o seguinte, ele já vai entrar numa rabuda que vai ser contra o Lanús lá na Argentina. Olha a situação que o treinador já chega aqui no Vasco da Gama. Então é o seguinte, falando aqui de reforço, eu estou vendo que essa situação do Fernando Diniz ontem foi uma cortina de fumaça para que o torcedor do Vasco da Gama viesse a esquecer dos 4-1, aquela goleada ridícula lá na Venezuela. E aí começaram a falar sobre a situação de reforços, principalmente usando o nome do Brian Rodrigues, né? Que o Fernando Diniz teria dado aval. Pessoal, o Brian Rodrigues já está acertado com o Vasco da Gama, tá? Desde março ele está palavrado com o Vasco. Botem isso na cabeça de vocês. Não tem necessidade de usar um treinador que acabou de chegar para falar que vai fazer uma proposta de 5 milhões de dólares pelo jogador, porque essa proposta já está na mão dele, cara, para ter 2 anos de salário ali, certo? De 1 milhão de reais. E é um jogador que está palavrado, está acertado com o Vasco, o Brian Rodrigues, tá? Então, assim, não vamos usar o treinador, cara. O Brian Rodrigues vai chegar, ele sozinho não vai conseguir ali também, ele vai precisar de peças ali. Muito se comentando o nome do Vitor Sá, que jogou aqui pelo Botafogo. Agora, apesar dessas negociações estarem próximas de acontecer, irmão, Marcelo Santana é o grande empecilho para que essas coisas aconteçam o mais rápido possível. Vasco pode entrar no Z4, mas tem que ter paciência com essa chegada aí do Fernando Diniz. Porque, repito, é um treinador que não acostuma ter bons resultados aí quando pega trabalho no meio do caminho. Já teve uma passagem aqui no Vasco, vamos torcer para que dê certo, mas eu tenho lá minhas dúvidas, certo? Bom, agradeço aí pela sua atenção.
Desculpa aí pela minha honestidade. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.